Diante dos fatos, trazemos o que chamamos de pergunta-provocação, que vai dar início ao nosso grande debate. Deputados, a lei contra terrorismo é uma ferramenta de perseguição política? Começamos com o relator do projeto, deputado Sanderson. 5 minutos para o senhor deputado, com direito a 2 interrupções. Por favor. O texto do substitutivo aprovado é muito claro. O próprio texto original do projeto é claro nesse sentido de proteger e dar guarida, dar salvaguarda à segurança nacional, à soberania nacional, em momento algum, tanto no projeto original como no texto do substitutivo do nosso relatório aprovado, em momento algum tem ali qualquer dispositivo ou comando buscando atacar ou aviltar movimentos sociais ou qualquer tipo de movimento nacional que buscasse alguma reivindicação. Não, ao contrário. O objetivo sempre foi o de proteger os nossos nacionais, proteger os brasileiros, dar segurança jurídica para os profissionais que atuam na segurança pública, sejam eles da Polícia Federal, da ABIN, Agência de Inteligência, das Forças Armadas, como também de outras agências, como agências ligadas ao Ministério da Agricultura, própria Polícia Rodoviária Federal, polícias militares, polícias civis. Então, o objetivo é justamente o contrário, dar segurança jurídica, dar salvaguarda aos brasileiros que, sim, precisávamos, como muito bem colocou lá o presidente Bolsonaro, quando foi autor do projeto original, lá em 2016, quando ele foi autor do projeto, ele asseverou que a ideia era colocar o Brasil também na mesma posição dos países modernos, e citamos aqui Estados Unidos e alguns países da Europa, que a partir daquele ataque do 11 de setembro de 2001, buscaram legislações modernas, eficazes, para evitar serem pegos de surpresa, como foi pego de surpresa, por exemplo, os Estados Unidos. Em 2001, tanto a CIA como o FBI possuíam informações, mas essas informações não se comungavam, não se comunicavam. E aí aconteceu o que aconteceu. Nós não podemos também sofrer de qualquer tipo de prejuízo e por isso aprovamos na Comissão Especial um projeto moderno que no nosso relatório contou com inúmeras modificações. Foram 30 modificações feitas no relatório, atendendo críticas trazidas por diversos segmentos da sociedade brasileira. Foram 40 autoridades, personalidades ouvidas em audiências públicas e ali conseguimos ter um texto adequado, um texto que coadune com a realidade mundial. Afinal de contas, o Brasil não é uma ilha e não é porque nós nunca tivemos um ataque terrorista que nós não precisamos ter uma legislação moderna que dê condições administrativas das agências todas buscarem informações, terem segurança jurídica para os operadores, seja da segurança pública, como os operadores da inteligência, como também os operadores das Forças Armadas, e com isso teremos condições sim de colocar a salvo a população brasileira de qualquer tipo de ataque terrorista. Deputado Sanderson, ainda restam 1 minuto e 49 segundos para o senhor. Passo a palavra agora ao deputado Orlando Silva. Como de praxe, deputado, repito a nossa primeira pergunta. A lei contra terrorismo é uma ferramenta de perseguição política? Sim, é um instrumento de perseguição política. É uma polícia política que está sendo criada pelo bolsonarismo, pelo presidente Bolsonaro e pelos seus apoiadores no Congresso Nacional. Os mais antigos devem lembrar que no Brasil existiu o chamado DOI-CODE, que era um órgão da repressão política que articulavam vários níveis de governo, inclusive as Forças Armadas, para perseguir inimigos do regime. O que está se propondo é a mesma coisa, inclusive articulando municípios, estados, União, os órgãos que, em tese, deveriam cuidar da defesa do Brasil, da defesa das fronteiras brasileiras, das Forças Armadas, e as polícias que deveriam garantir segurança pública. Está se tentando montar um sistema para intimidação daqueles que são opositores do regime político no Brasil. Lá no texto da lei se fala em atos preparatórios. Sabe-se lá Deus o que vem a ser esses atos preparatórios. Tudo cabe
Até mesmo uma reunião pode ser caracterizada como um ato preparatório. Uma manifestação pode ser caracterizada como um ato preparatório. Uma ação política pacífica, ainda que pacífica, pode ser caracterizada como um ato preparatório, levando em conta o texto que ali está colocado. No direito penal se fala de tipos abertos, que é quando a lei coloca de modo genérico a previsão de uma conduta. E isso deixa ao livre-arbítrio do agente público e de quem avalia se aquele ato está ou não adequado a sua interrupção, a sua intervenção. Por isso, esses tipos penais significam ameaça à conduta das pessoas. Essa proposta é um verdadeiro absurdo, é um gravíssimo erro. Por isso que tem sido criticado até mesmo por entidades de policiais, criticado pela Organização das Nações Unidas, e eu tenho certeza que ela sequer será apreciada pelo plenário da Câmara dos Deputados, porque seria ressuscitar a estrutura de repressão política de tristes tempos da ditadura militar, que, aliás, é homenageada sempre pelo presidente da República, que tem um caráter autoritário e todos sabem disso. Ainda restam 2 minutos e 48 segundos para o deputado Orlando Silva. Passa a palavra ao deputado Sanderson. Utilizando aqui a linha de raciocínio do deputado Orlando Silva, trago o seguinte questionamento. Há uma tentativa de montagem de um sistema de intimidação, deputado? Em hipótese alguma, ao contrário, como eu falei na minha fala anterior. Agora, há sim uma narrativa falaciosa e irresponsável daqueles que não admitem que nós precisamos no Brasil ter um arcabouço jurídico e administrativo em condições de fazer o enfrentamento do crime organizado e também, por que não dizer, das ações terroristas internacionais, não só internas, externas também. Agora, me parece que há aí um preconceito no discurso daqueles que são contrários aos termos do projeto. Vejam, o projeto, originariamente apresentado pelo então deputado federal Jair Bolsonaro, foi arquivado em razão dele ter sido eleito presidente da República. Esse projeto é reapresentado pelo deputado federal Vitor Hugo. Ele, enquanto consultor legislativo, construiu o projeto, foi o mentor intelectual do projeto, então, apresentado pelo deputado federal Jair Bolsonaro. E o Vitor Hugo, então, apresentou em 2019 o projeto, que iniciou a sua tramitação. A tramitação foi interrompida em razão do advento da pandemia, que as comissões ficaram todas suspensas, e aí em 2021, então, o presidente da Câmara, Arthur Lira, autoriza a criação de uma comissão especial. Quando nós iniciamos, no âmbito da comissão especial, os debates e as discussões, ficou muito claro para todos que o projeto buscava apenas dar proteção à sociedade brasileira, que não poderia ficar à mercê de leis e de um conjunto legal ultrapassado, e por isso nós conseguimos fazer a modernização, construímos um arcabouço jurídico, dando segurança jurídica aos policiais, aos operadores das Forças Armadas, aos operadores de inteligência, mas, sobretudo, garantindo a segurança pública e garantindo a defesa nacional dos brasileiros que vivem aqui no Brasil. Cronômetro zerado do deputado Sanderson. Passa a palavra ao deputado Orlando Silva com os argumentos trazidos na fala do deputado Sanderson. Primeiro, deputado, há preconceitos com relação à lei? Um outro ponto trazido pelo deputado Sanderson. Faltam leis no Brasil para enfrentar atos de terrorismo nacionais e internacionais? Veja, o Brasil, em 2016, aprovou a sua lei de combate ao terrorismo. A lei existe. Uma lei que, inclusive, tem uma referência internacional, seguindo os parâmetros internacionais. O que está sendo proposto agora é outra coisa. É montar um aparato repressivo sob o argumento de impedir que atos preparatórios terroristas sejam praticados no Brasil. Toda a fala do deputado Sanderson, ela não aponta a necessidade nem a urgência. Aliás, o Vitor Hugo, o autor, o deputado Vitor Hugo, ele sempre fala, olha o que aconteceu nas Torres Gêmeas. O deputado Sanderson fala a mesma coisa. Olha o que aconteceu nas Torres Gêmeas. Onde que tem Torres Gêmeas no Brasil? O Brasil não tem tradição nem trajetória de atos terroristas. Ao contrário, existiu terrorismo como política oficial de Estado durante a ditadura militar. O que se fala de proteger agentes públicos, no texto está lá. As regras que permitem a chamada excludente de ilicitude, que é quando até uma pessoa pode ser morta e quem agiu para matá-la não é punido, o que se faz é ampliar a possibilidade de ter licença para matar.